Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET para Novo Hamburgo e região, canal 6 em São Leopoldo. O programa Em Direita Brasil é aquele programa de opinião, de direita, conservador, que vem trazer uma visão apurada dos principais fatos políticos do Brasil, do Rio Grande do Sul e da sua cidade. Sempre com personalidades e lideranças que fazem a boa política. Vem com a gente, vem com Em Direita Brasil aqui pela TV e no comando, seu amigo Juliano Souto. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Acesse as nossas redes sociais, @JulianoSoutoNH. Você vai me encontrar no Instagram, Facebook, Twitter, Kawaii e TikTok. Hoje estamos recebendo o vereador e um dos vereadores mais atuantes e mais brilhantes da cidade de Novo Hamburgo. Eu estou falando dele, Gustavo Finck. Seja muito bem-vindo, que alegria te receber aqui no nosso programa. É um prazer todo meu, Juliano, hoje estar participando contigo aqui, dividindo um pouco da boa política e um pouquinho da nossa história também, desde da infância até chegar hoje na política. Com certeza. Finck, aqui é um bate-papo de amigos, tá? Nada de formalidade, eu procuro, né, não... A TV já nos deixa mais formal, né? A rádio lá que eu faço ao vivo, de segunda a sexta, das 18 às 19, na Rádio Felicidade 90.3, a gente já consegue brincar mais e tudo. E aqui a gente fica um pouquinho mais formal, né? Liga a câmera ali, a gente, né, já tem que ficar postura. Mais aqui, postura, se ajeita e coisa. Então, vocês não liguem aí se a gente estiver se ajeitando aqui, mas é um bate-papo de amigos. Quem é o Gustavo Finck? Gustavo de Finck é um hamburguense sonhador, um hamburguense... Nasceu aqui? Nasci em Novo Hamburgo, né? Tem toda a história da trajetória do meu pai, né, Juliano, né? Dentro da política. Pessoa maravilhosa teu pai, viu? Eu gosto muito dele. Sim, um queridão que me dá os atalhos da política, que me ensina cada dia que passa a gostar mais da política ainda, de fazer essa boa política que ele construiu sempre, né? Então, vem de berço já esse gosto da política. Com 17 anos eu já pensei que eu não daria para a política, porque meu pai era muito envolvido e eu queria... Teu pai foi vereador um mandato? Dois mandatos. Dois mandatos. E foi secretário do município por 3 mandatos. Então tem uma história, tem a suplência também como vereador, foi presidente da Câmara. Então me orgulha muito de chegar na Câmara e ver a foto lá. A foto dele, os quadros dele. E era um objetivo meu na política, colocar a minha foto do lado do meu pai como presidente da Câmara, né? Não sei se um dia eu vou conseguir isso, mas era um dos objetivos, ter a minha foto do lado do meu pai, nessa representatividade que é a Câmara de Vereadores para Novo Hamburgo, né? Com certeza. E o Finck ficou um nome forte, então? Ficou nome... É um nome forte, né? Nós somos um sobrenome da imigração alemã, o orgulho da família, assim, do vô trabalhador, a avó que cuidou muito bem da família, então... Eu sigo o caminho do pai. Chega a falar alguma coisa, não? Não, eu falo mais japonês do que alemão, Juliano. Sério mesmo? Olha, mas da onde se gosta do japonês? Eu com 19 anos, já estava contando com 17 anos, já comecei a trabalhar, minha ideia de ir para o Japão trabalhar, né? Eu recebi um convite para ir trabalhar lá, e eu cheguei para meu pai um dia e falei, pai, vou para o Japão. E ele, tá bom, tipo, não deu muita bola, né? Daí chegou 6 meses depois, pai, eu preciso que tu vá lá no cartório assinar um documento lá, que eu estou indo para o Japão daqui a 6 meses. Daí ele, como assim, né? Vai pro Japão, meu filho, né? Daí tive uma oportunidade de emprego, fui para lá com 19 anos. Tu foi pro Japão? Morei 3 anos lá. Sério mesmo? Aprendi a falar quase que fluentemente japonês. Em 6 meses já arriscava algumas palavras, assim, de querer contribuir com os meus amigos. Fazíamos churrasco lá na praça pública. Foi muito legal toda a minha trajetória. E onde tu morou lá? Eu morei em Saitama, um estado que é do lado de Tóquio. Eu também morei num outro estado, quando eu cheguei lá eu fui para Gumaken, é um estado um pouquinho mais afastado, onde eu tive algumas dificuldades assim aprender a língua e de ter relacionamentos. E daí deu uma oportunidade de emprego de um trabalho de injetados plásticos que meu pai trabalhava antes. Daí eu falei, tá acontecendo as coisas boas aqui, né? Uhum. E graças a Deus eu consegui subir lá na vida. Lá. Chegou a viajar o país, assim? Sim, bastante. Não foi lá nas ilhas lá? Não, lá Okinawa? Okinawa é muito bonito, só que é muito caro, né? Mesmo estando no Japão, Okinawa é muito lindo, mas não tive oportunidade. E nem para Kobe, Kyoto, que eu queria também ter ido, né? Era muito caro, eu estava trabalhando e não tinha esse tempo de deslocamento. E em 2017 eu voltei para o Japão para agradecer todas as pessoas que me deram espaço
os meus ex-chefes, os meus amigos. Eu fiz toda a trajetória que eu fiz no início, lá em 99. Agora, em 2017, voltei e fiz toda a trajetória para agradecer. E continuou treinando a Não, hoje, língua? no Japão, agora em 2017, soando japonês, eu conseguia falar, né? Falo algumas coisas ainda em casa, brinco com as crianças, assim, os meus filhos também falam, minha mulher também fala japonês, assim, de ir em casa brincar com eles, explicar o que é tal situação. Fala uma frase para nós aí, então. Ohayou gozaimasu, genki desu ka, né? Olha aí, rapaz, Então, que legal. E a minha primeira palavra, Juliano, que eu aprendi em japonês foi Tetsudai Hiru, posso te ajudar. Né? Então ali eu me abria para aquelas pessoas para me ensinar o japonês. Eu me colocava à disposição para ajudar em alguma tarefa e com eles iam me ensinando o japonês. Então foi muito bom. Sabe que eu sou fã também do Japão porque eu fiz karatê. Né? Eu sou faixa preta de karatê, sempre tive muito envolvido com isso. Então tem toda a filosofia, uma né, filosofia, né, que envolve e de tanto respeito, né, porque eles são um povo assim respeitador, né? São um povo diferente assim de nós aqui. Eu aprendi muito, Jânio, só que eu fiquei muito crítico, né? Quando tu volta do Japão, num país de primeiro mundo, onde tudo funciona, onde tudo tem respeito, tu chega num país onde as coisas não acontecem, tem o jeitinho brasileiro, né? As pessoas têm aquela falsidade que não tinha no Japão. Talvez exista no Japão, mas não é o que eu vivia, o que eu participava. Então isso foi um desafio para mim também, não ser tão crítico e colocar em prática tudo que eu aprendi, não só no Japão, mas também com as pessoas, né, com os japoneses. A filosofia de vida, o carinho, o respeito, né, o respeito pelos mais velhos, é isso que me leva a crescer cada dia aqui no Novo Hamburgo. Mas que legal. Então, volta do Japão e vem para cá, volta a trabalhar, o que tu começou a fazer, qual é o teu... Volto para o Japão e meu pai ainda com campanha política, meu pai com campanha política e lá eu tinha um gosto sempre pela comunicação, né, eu sempre quis trabalhar com comunicação. Daí aqui abri uma empresa de comunicação visual. Fazia banners, fachadas de lojas, adesivos. E eu montei uma campanha para o meu pai, como se fosse uma campanha de majoritária. E ali eu comecei a entrar na política de novo. Né? Eu tinha aquela adolescência junto com meu pai, participando junto com ele. E depois saio. Então eu pensei, não vou ter mais meu lado político. Daí quando eu volto, eu começo a trabalhar para os políticos. Quando eu vi, eu estava na garagem da minha casa, atendendo os candidatos a vereadores, ajudando a montar santinho, ajudando a montar banner. E como eu tinha toda aquela experiência do Japão, eu conseguia produzir materiais diferenciados. E as pessoas começaram a me procurar. Então, ali começou o gosto pela política. Comecei na primeira campanha do meu pai a trabalhar só para ele. Na segunda campanha eu já peguei uma majoritária e mais umas 6, 7 campanhas a vereadores. E na terceira campanha, a última do meu pai, eu fiz a campanha dele, 2 majoritárias e mais ou menos quase todos os vereadores começaram a fazer materiais comigo. Então eu comecei a estar inserido dentro da política. E ali eu vi, é isso que eu gosto. Que legal. Né? E isso serviu também muito importante também para mim a campanha. Vou fazer um adendo aqui que eu gostei muito da tua parte visual da campanha passada. Sim, isso me ajudou, Juliano. Achei muito bacana. Isso. Tu tinha um logo diferente ali, era alguma coisa que chamava a atenção. Isso, então isso foi trabalhado e eu consegui achar as pessoas certas para fazer o que eu gostava, as cores que eu me sentia bem para ir para a rua. Era uma pandemia, eu tinha que impressionar as pessoas, talvez até com as cores do meu material. Tinha que ser uma cor leve, uma coisa jovem que falasse da renovação política, né? Então eu consegui achar pessoas que me ajudaram a construir todo esse material, a trabalhar bem as redes sociais, porque eu não tinha dinheiro para fazer um material completo e chegar em casa. Eu tinha que chegar pelas redes sociais. Então foi muito importante, foi um trabalho jovem, um trabalho coletivo, que a gente conseguiu colocar o sentimento naquele material. Isso me ajudou porque trabalhei naquelas campanhas anteriores, né? Então eu já sabia o que era certo e o que era errado, os erros que as pessoas cometiam e os acertos. Então eu consegui montar um projeto bacana e fiquei feliz de estar com aquela identidade visual na rua, bem representada assim, com as cores e com a identificação que a gente construiu junto. E aí tu é eleito vereador, né? Chega na Câmara de Vereadores. E como é que foi essa chegada na Câmara de Vereadores? Como é que foi a recepção? Porque lá na Câmara acho que tinha políticos ali que foram colegas do teu pai. Sim. Chegava na Câmara antes já, o pessoal falava,
ano que vem tá aqui com a gente, né? E aquele frio na barriga de ter uma eleição para vereadora, uma das piores eleições que existe na face da terra, porque... Já bota uma expectativa, né? E tu já fica naquele compromisso. Ô, Juliano, o teu amigo sempre vai conhecer um ou outro, 2, 3 candidatos a vereador. Às vezes, famílias dos teus amigos se dividem para votar um pouquinho em cada um. Eles não sabem da importância de um votinho a mais pro candidato, né? Então, vamos votar, então. Tu vota no Fink, tu vota lá no Juliano e tu vota lá no Ciclano. Vamos ajudar todo mundo aqui em casa. Isso vai dividindo. São muitos candidatos, se eu não me engano, agora eram 400 e poucos ou 700 e poucos candidatos. 400 e poucos, eu acho. 400 e poucos candidatos. Dentro de uma cidade com 250 mil habitantes. Então, todo mundo se conhece. Foi difícil. E que votaram só 100 mil, né? 100 mil na urna. 100 mil que votaram. 100 mil. E para piorar, né, na escrutinação dos votos, trancou, eu acho que era 73% dos votos. Eu lembro. A eleição trancou. Eu estava com o meu telefone ligado, né? Eu estava com o rádio, com a TV e com o computador e não atualizava. Estava dentro dos 14, mas eu não sabia onde eram as outras urnas. Se abre de uma urna em Canudos, um candidato forte em Canudos, ele poderia me ultrapassar ou outro candidato, um outro partido, fazer mais votos e o PP não colocar 2. Então foi uma aflição muito grande e graças a Deus deu tudo certo. E quando eu cheguei na Câmara, no dia da posse, estava o Serjão sentado no banco dele, que ele tinha um banco lá que ele fumava o cigarro dele. Eu estava de terno, assim, comprei um terno novo, né, para ir para a posse e cheguei assim, como tu tá magro, hein, vereador? Fica tranquilo que logo, logo tu vai engordar, ele falou assim pra mim, né? Eu não tinha dinheiro na campanha, tinha vezes que a gente não almoçava, né, Juliano? As pessoas não entendiam como que um candidato a vereador não tinha dinheiro, mas realmente eu não tinha dinheiro. O meu pai me ajudava, assim, a manter a minha casa, junto com meus filhos e minha esposa, para pagar comida, que era a coisa básica de casa. O meu partido me ajudou com R$2.000, né? A minha campanha foi 16 mil. Então, foi uma campanha bem simples, mas muito objetiva. Eu tinha um objetivo, Juliano. Eu acordava sempre, todo dia, 6h30, 7 horas, arrumava meus filhos, dava um beijo neles, ia para a rua, sabia que eu tinha que entrar, que eu queria mostrar o meu trabalho, a minha ideologia política, os valores. Eu queria mostrar para Novo Hamburgo isso. Então, era o sentimento que eu ia para a rua todo dia. Fazia sol, fazia chuva. Tinha dias que estava chovendo, eu tinha pouco material, eu ia para o Paradão. Me ajoelhava na frente das pessoas, Juliano, para poder eles me ouvirem. E o pessoal recebia muito bem o material. Gostei de ti, Gustavo. Vou dar aqui mais dois santinhos que eu vou levar para o meu cunhado e para minha sogra. Então, gente, foi muito legal, né? Dias de chuva, eu ia para o Paradão conversar com as pessoas, eu me ajoelhava ali, pedindo voto para as pessoas, mas me ajoelhava não de me ajoelhar para pedir, porque tinha aquele sentimento, a pessoa aceitava a tua conversa. As pessoas tinham afeição a político, né? Ainda mais poder dialogar esperando o ônibus. E as pessoas ali me ouviam. Muito legal, Gustavo, me dá mais material, vou levar para tal pessoa, vou levar para o meu cunhado. E isso fui me motivando durante a campanha. As gráficas fizeram material para mim, nunca me cobraram, assim, não, quando tu tiver o dinheiro, tu vem aqui e paga, vai trabalhar. Isso me impulsionando. Eu ia na rua, as pessoas, vem almoçar aqui com a gente, vereador, vai dar tudo certo. Tinha vezes que eu não pagava almoço. E isso depois do IPTU foi mais importante ainda, Juliano. Uma votação polêmica como foi do IPTU, o aumento do IPTU, onde eu fui para a tribuna e disse, vai aumentar absurdamente o valor em Novo Hamburgo. As pessoas me respeitam. Esse foi o teu primeiro embate lá na primeiro embate, na Câmara. E onde eu consegui ser o protagonista desse embate. Porque era uma... Porque tu era totalmente o contraponto. Eu era o líder da oposição e eu tinha que me posicionar firme, porque era um absurdo o que estava acontecendo na cidade. E daí tinha o Serjão, que era um meu amigo, um amigão meu, e ele estava do lado da prefeita. Então eu tinha que ir para a tribuna, defender a minha tese daquele absurdo aumento do IPTU e não olhar para o meu amigo que estava defendendo a prefeita ali. Então eu não olhava para ele, eu olhava para o outro lado. Isso era meio que um código de conduta entre eu e ele. Como ele era o líder do governo e nós tínhamos uma amizade muito grande, eu chegava na Câmara de Vereadores, eu nem ia no meu gabinete, eu ia lá tomar um chimarrão com ele, conversar com o Sérgio. Então eu não olhava para ele, eu olhava
para a tribuna, para qualquer outro vereador, mas eu não ia nele, para ele não pensar que eu estava pessoalizando um debate com ele. Isso foi muito importante, que a gente cresceu muito junto. Eu aprendi muito com o Sérgio. E agora as pessoas me chamam para conversar, e eles falam assim: o Finck, o Sérgio gostava muito de ti. O Sérgio falava que tu seria o vice ideal dele. Ó, abre o olho para ele. Semana passada, Juliano, recebi um WhatsApp. Um rapaz assim: vereador, o senhor sabe como é que eu consigo esse documento das enchentes? Deu claro. Estou lhe passando o contato da Defesa Civil, manda o teu nome, endereço e o teu telefone que eles vão mandar para o senhor. Daí depois: vereador, muito obrigado, consegui o documento. Daí ele fez um textinho embaixo. Eu só queria lhe explicar por que eu entrei em contato com o senhor. Porque um dia fui no Sérgio e o senhor estava lá. E quando o senhor saiu, ele falou o seguinte: se um dia eu não estiver mais aqui, procure esse vereador, porque esse vereador é do povo, ele vai te ajudar. Oh, que coisa boa. E isso é importante na política, Juliano, nessas construções, né? A amizade que eu e tu temos, que nós tínhamos com o Tito, que saiu daqui agora, é isso que se leva. O embate na política é saudável, é democrático, né? Sim. Mas nunca pessoalizar. Nunca. Então isso eu aprendi muito com meu pai, aprendi muito também com o Sérgio na Câmara. E aí tu vai aprendendo no dia a dia. Tem pessoas lá, o Ito Luciano, que era o Serjão, tem o Ica, são pessoas mais velhas, o Petef, né, tem 8 mandatos. Então eu estou sempre cuidando o que eles fazem. Claro que eles fazem coisas erradas que eu não gosto, mas eu aprendo a não fazer aquilo ali. E eu sou muito sincero, sou muito verdadeiro, sou um Gustavo só. Às vezes, o político tem que ser um malandro, tem que ser... Não, o político tem que ser o cara verdadeiro, tem que ser o cara correto, 24 horas, né? Agora nós estávamos nas enchentes, sexta-feira, a minha esposa falou: vamos jantar fora no sábado, né? Eu disse: não tem como jantar fora, porque a gente está vendo a desgraça das pessoas. Eu não consigo ir num restaurante e pessoas não têm como voltar para casa que a água entrou. E esse é o sentimento que o político tem que ter, né? Se colocar no lugar do povo. O afeto, né? O carinho com esse povo. Juliano, senão não entra para a política. Se tu não tem esse sentimento... Se não gosta de pessoas... Não, esquece. Não vem para a política para fazer negócio. A política é para servir para o povo. Muitas vezes tu não vai servir para os teus próprios filhos, mas tu vai estar defendendo o teu povo. Então é isso, Juliano. Eu falei, tem que entrar para a política quem tem o sentimento, o gosto das pessoas, gostar de ajudar o próximo. E isso é um sentimento que vem de berço do pai. Eu li um livro, Gente que Gosta de Gente. Né? Porque hoje as pessoas, tem gente que parece que não gosta. Não gosta de pessoas. Eu não sei o que está fazendo na política mesmo. Mas, Finck, olha só, tu teve então um primeiro grande embate, que eu acho que foi o que te projetou na nossa cidade, que as pessoas viram: esse cara aí, ele está pensando na cidade, que foi o IPTU. Mas depois nós tivemos outros grandes embates na Câmara de Vereadores, né? Nesses 3 anos, né, vamos colocar assim, que teve de mandato, está completando 3 anos agora, no final do ano. O que mais tu destaca, assim, que foram essas dificuldades, esses embates que tu teve com a Prefeitura? O embate da Prefeitura vai desde eu não poder entrar na casa de bombas agora, até uma resposta de um simples requerimento, né? Eles sempre acham alguma maneira de querer provocar o vereador, os vereadores de oposição dentro da Câmara de Vereadores, e eu acho isso vergonhoso. Se um dia eu for prefeito, Juliano, dessa cidade, eu jamais vou tratar alguém de oposição diferente do que um vereador da base do governo, porque são vereadores eleitos pelo povo, eles representam um povo, né? Se ele é meu inimigo... Então, o vereador que é da base, ele tem as benesses. Eles têm as benesses, eles têm os cargos, eles têm as liberdades de construir projetos que não têm validade nenhuma, mas são aprovados na Câmara de Vereadores. Um vereador de oposição coloca um projeto bom, importante para a cidade, para o crescimento de Novo Hamburgo, é rejeitado, inclusive, dentro das comissões da Câmara, a mando do Executivo. Então não se trata... Já é podado lá? Já é podado antes lá. de chegar no plenário. Já olho, vereador de oposição não aprova projeto. Esse é o diálogo dentro da Câmara de Vereadores. Então, Juliano, eu digo, se um dia for prefeito, eu vou tratar todos iguais. Claro que eu não gosto de lidar com a mentira. Se tiver um vereador, né, confrontando um governo com uma mentira, vai ser desmascarado e falar da verdade. Mas agora, vereador que quer trabalhar para o povo, independente de partido, vai estar junto construindo Novo Hamburgo como tem que ser feito. E não é como se é tratado agora. Na minha concepção, o governo Fátima é muito fraco. Tem secretários que nota tu daria para o governo Fátima? 6.
não dou mais porque não merece, e 6 porque tem ainda pessoas qualificadas lá dentro. Eu tenho amigos dentro do governo, Fátima, eu tenho pessoas que trabalham muito, se dedicam muito para compensar o executivo que não não tem consolidado, não é consolidado, não vai para a rua conversar com o povo. Ah, fala da prefeita Fátima, eu nunca vi a prefeita Fátima. A prefeita Fátima agora, nas enchentes, estava dentro da FENAC com um colete gravando vídeo. As pessoas da rede social da prefeitura não tinham informação nenhuma, só tinha informação na rede social pessoal dela. E não é assim que se tratam as pessoas. Os ministros vieram aqui, o governo não foi lá dialogar com os ministros. Vieram de Brasília para se solidarizar, independente de partido, não foram lá conversar com os ministros. Depois, outro dia, estava indo a Brasília para assinar um documento. Então não é assim que se trata a política, não é assim que se trata o povo. E voltando lá do IPTU, eu tive que me colocar à disposição da comunidade, mostrar quem era o Gustavo Fink, porque era um absurdo o que estava acontecendo. E depois de lá, Juliano, outros embates aconteceram, mas as pessoas me veem como líder da oposição. E não é um líder da oposição contra o governo, é um líder da oposição de um governo que não trabalha. Vamos falar um pouquinho dos bastidores. Sabe que o governador do estado, na realidade, não é o Eduardo Leite. Uhum. O governador do estado, para quem não sabe, é o chefe da Casa Civil, o Arthur Lemos. É ele que é o cara que... Quem está lá no meio sabe, né, que o Eduardo Leite é apenas o que aparece lá. Tira né, foto. Tira foto, faz o videozinho, tá lá, né, sempre bonito, fala bem, tal e coisa. Mas quem coordena hoje o estado, que é o governador de fato, é o Arthur Lemos. Aqui em Novo Hamburgo acontece algo parecido? Acontece, quem comanda aqui é o Betinho dos Reis. Ele é o maestro, ele é o coordena prefeito, então, tudo, todas as operações, inclusive o que vai ser votado na Câmara e como deve ser votado. Passa tudo por ele é o homem, o tio Patinhas, né? O homem da Caixa Forte, ele que define os rumos da cidade. Eu digo hoje, abertamente, quem comanda a cidade é o Betinho dos Reis. Olha aí, então, ó. A prefeita é essa, a pessoa da selfie, a pessoa que vem nas bancas em época de eleição, que acha que vai ser deputada federal um dia. As pessoas estão vendo quem é a prefeita Fátima. Essa prefeita, esse governo é desastroso. Eu pensei que o governo Lauermann fosse um governo fraco, mas depois de estar lá dentro como vereador, vendo o que o governo Fátima faz, eu coloco sim como o governo Fátima um dos piores governos que a cidade já teve. Eles perdem emendas parlamentares que os vereadores vão a Brasília com o deputado federal buscar recursos, eles perdem em Novo Hamburgo. Tem várias acusações no Ministério Público. A casa de bombas que aconteceu agora é um absurdo. As casas de bombas sem manutenção, né? Ali a área de retenção de água cheia de barro, cheia de lixo. Nós não estávamos preparados para essa enchente. Que nem eu digo, a casa de bombas é um seguro, Juliano, que tu faz, que tu nunca vai querer usar. Mas se um dia tu tiver que acionar o teu seguro tem que funcionar. Tá, deixa antes, nós vamos chegar na casa de bombas lá. Nós estamos indo numa sequência. Antes disso, chegaste a ser convidado para ser um vereador de situação? Cara, não foi essa conversa assim de ser um vereador de situação. Um dia o Sérgio Ranich, eles estavam definindo quem ia ser o secretário de esportes. Eles não tinham nome, o vereador Fernando indicava vários nomes e a prefeita rejeitava. E ele me chamou para conversar. O governo não está muito bem, ele precisa de um secretário bem de esportes. Daqui a pouco é o momento de tu se aproximar da gente. Eu disse, Sérgio, eu quero ajudar o esporte, eu não preciso ser secretário de esportes. Não, mas daqui a pouco tu indica um secretário bom que tu conheça e tu vai ficar do nosso lado. Deus falou, Sérgio, isso tu tá me convidando para ir para a base, é isso? Vereador, não é bem assim, eu só quero que tu se aproxime da gente. Ele tentou dentro construir. Da ótica dele, ele tentou construir, sim, foi a única vez de conversa que teve de situação de tentar ir para a base. E vamos lá, e se tu tu decide lá, não, eu quero estar na base, eu quero ser da situação. Além das benesses de aprovar os projetos e tudo mais, quantos cargos mais ou menos ganha, tu sabe? Eu falei, isso foi umas palavras que eu falei para ele também. Eu não tenho cargos para indicar. No meu gabinete eu fiz processo seletivo. Eu lembro. As 4 pessoas, são 2 estagiários e 2 assessores. Os 4 não votaram em mim, Juliano. Foram escolhidos por processo seletivo. As pessoas não acreditam nisso. Então eu não tenho um amigo meu. Se eu pegar um amigo meu hoje, que nunca foi envolvido com a política, consegui um cargo para ti, vou te botar na prefeitura, eu vou perder o meu amigo.
porque ele não vai render como deve render, né? Vou ter incomodação com ele, vou me incomodar com a prefeita ou com o secretário e vou cobrar do meu amigo trabalho. Então, eles sabem. Mas esses que são mais antigão, assim, coisa Eles mais... querem cargos, porque daí eles montam a estrutura Monta a deles, estrutura. né? E eu não tenho, eu digo que eu sou um vereador de cidade, não sou um vereador de bairro. Eu sou muito verdadeiro nas coisas que eu falo e construo, mas eu não tenho, o vereador do bairro ideal onde eu moro, né? Eu sou um vereador que tenta enxergar a cidade como um todo. Então, eu não tenho hoje, se me pedir hoje, Fink, eu preciso de 2 amigos teus para indicar para um cargo no governo do estado ou na prefeitura, eu não tenho. Eu teria que fazer um processo seletivo para indicar os meus cargos de confiança. Fink, tá boa demais essa nossa conversa aqui, tu tá trazendo coisas de bastidores para nós, né? E até te parabenizo pela tua coragem, né? Porque esse programa aqui pode repercutir bastante depois dessas tuas falas. E nós vamos para o break agora. Daqui um pouquinho nós estamos de volta. Eu vou falar sobre outros projetos importantes que tu também teve protagonismo, né? E vamos pensar um pouco Novo Hamburgo para frente, tá? Que eu acredito que realmente, eu te conhecendo, eu sei o quanto tu é apaixonado por essa cidade. Eu não sou hamburguense, né? Não nasci em Novo Hamburgo, nasci em Porto Alegre, mas eu sou um fã dessa cidade. Sim. Essa é a cidade que eu adotei, que os meus filhos nasceram, se criaram, têm se criado, estudam aqui, né? E então eu adotei essa cidade como minha, né? Mas eu vejo assim algo maior, assim, algo mais, um coração assim muito pulsante por essa cidade. Então, na volta do break a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E você não saia daí, tá boa demais essa conversa, hoje com o nosso vereador Gustavo Fink, aqui de Novo Hamburgo. Já voltamos. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. E por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Muito bem, estamos de volta. Esse é o programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV. Não esqueça, todas as segundas-feiras nós temos um encontro marcado aqui às 17 horas. E hoje estamos recebendo aqui, numa entrevista bombástica aqui, pegando bastidores da Prefeitura de Novo Hamburgo, bastidores da Câmara de Vereadores, junto com ele, que é um dos vereadores mais atuantes e também posso falar, um dos mais brilhantes aqui da cidade de Novo Hamburgo, é o nosso amigo Gustavo Fink. Gustavo, tu estava falando conosco aqui, dando aqui uns bastidores de como funciona, né, uma estrutura, de quem que comanda a prefeitura em si. E nós estávamos falando de alguns embates que tu tiveste no início do mandato. Eu acredito que um dos grandes embates que tu também participou e foi muito protagonista foi a questão da reforma do IPAZEM. Pode falar um pouquinho para a gente desse momento emblemático, porque até mesmo os vereadores de situação estavam em cima do muro. Sim. Sobre a reforma do IPAZEM, era uma reforma necessária de se fazer, o Brasil fez, o Estado fez, os municípios também deveriam fazer, mas não é essa a proposta pelo governo. Nós tentamos um diálogo com o governo de alterar algumas ideias, algumas propostas apresentadas pelo Executivo, mas normalmente, né, sem ter nenhum tipo de diálogo. Nós não conseguimos colocar emendas para corrigir alguns erros
e nós temos que votar ao Por que não? contrário. Porque o governo não tem diálogo, né? O governo não aceita propostas da base, da oposição na Câmara de Vereadores. Então, fui muito claro nas minhas ideias. Então o prefeito Betinho não deixa fazer. O prefeito Betinho não deixa e a Fátima obedece o prefeito Betinho, né? E, cara, nós temos secretários bons, secretários acuados, secretários que não conseguem, que têm medo de conversar comigo na rua, de sofrer retaliações no governo porque tem uma relação comigo de conversar. Tem funcionários na rua que passam e me cumprimentam assim e sabe, tem pessoas que trabalham na prefeitura, Juliano, que chegam para mim, tomara que um dia tu chegue a ser prefeito, eu quero votar em ti porque eu sei da tua índole. E pessoas que têm medo de trabalhar na prefeitura, que ficam acuados, mas precisam daquele emprego. Né? Tem pessoas que resolvem problemas para a cidade, porque não é o vereador que tem um problema. O vereador é o para-choque da comunidade. As pessoas chegam para o vereador e pedem, na minha rua está caindo lá, está cheio de buraco, está caindo um adutor de água, não tem canalização. E isso nós não fazemos pedido de providência na Câmara de Vereadores. Não tem nenhum pedido de providência, porque eu acho que o pedido de providência é um protocolo burocrático. Nós fizemos o protocolo direto na prefeitura ou auxiliamos o cidadão a fazer o protocolo, para ter a celeridade do processo e resolver o problema dele. Muitas vezes eu peço que as pessoas façam um protocolo para não entrar um protocolo no nome do vereador Gustavo Fink. Porque sabe que vai lá para o final da fila? Que vai trancar. Alguma coisa vai trancar. Então são picuinhas que eu não concordo com essa gestão, por isso que eu dei nota 6. E nota 6 está muito bem avaliada ainda por cima. Eu também achei. Achei que tu foi... Está muito bem avaliada pelas pessoas que estão lá, que tem pessoas competentes que trabalham. Mas se nós tirarmos desse miolo do governo, pegar a prefeita Fátima, uma nota 4 bem dada, porque nós tínhamos uma esperança de renovação. Concorri a vice-prefeito em 2016, junto com o Paulo Ritzel, e ela ganhou com essa proposta de renovar. Não queríamos mais o Paulo Ritzel, que era uma pessoa experiente. Queriam algo de novo. Veio da CI com propostas novas. E não é isso que a gente vê no dia a dia. É uma pessoa que não vem para a rua para debater, nunca foi na Câmara de Vereadores. E eu muitas vezes falei, prefeita, não é com a secretária que a gente quer falar, a gente quer falar com a senhora. A Câmara de Vereadores está aberta aqui para debater projetos do IPAZEM, projetos da reforma trabalhista. É isso que nós temos que debater aqui dentro. A senhora não vem aqui dentro debater. Então, a gente se empolga até de falar, Juliano, mas tem bem acirrada a Câmara de Vereadores hoje, entre situação e base de governo. Mas a base de governo, prefeita, eu vou lhe falar para a senhora que está caindo. A senhora... Tu acha que a caneta está enfraquecendo a força? A senhora não está entregando o que se comprometeu, prefeito. E os vereadores da base da senhora não estão muito felizes. Então, daqui a pouco, se a oposição crescer, a senhora sabe por que foi. Eu me encontrei agora com um dos vereadores que é desses, né, dos mais emblemáticos aí. E ele disse assim para mim, Juliano, prefeita não manda mais nada. Eu, sério mesmo? Ele, sério, não está mandando mais nada. Fink, eu me lembro que tu falou uma coisa muito importante na questão do IPAZEM. Tu fez um alerta lá e eu atentei para o teu alerta. Tu falaste assim, não falem da reforma do IPAZEM vocês que não leram o projeto. Sim. Tu falou isso aí, né? Sim. E eu achei bacana, até porque muitas pessoas me perguntavam e eu disse, olha, eu não li o projeto, eu não me inteirei de como que tá, porque a gente vê o que está no jornal. E o que está no jornal é uma coisa e o que está no papel é outra completamente diferente. Então, eu vi que tu teve uma visão apurada desse projeto do IPAZEM. Sim. Juliano, o mais emblemático dentro do projeto era os 14% dos inativos. Hoje os inativos não pagam nenhuma alíquota, né? Se aposentou, já pagou a vida inteira, então tem o seu salário no final do mês. A prefeita está vai tirar agora no mês de julho, 14% do salário. Um salário que já está defasado, corroído pela inflação. Nós não temos a reposição salarial como deveria para o servidor público. Vamos votar agora em sequência 5%, com a inflação com 12% e com perdas de 16,97%. Então, está sendo corroído pela inflação e o aposentado, que tem que escolher entre comprar o seu remédio, comprar a sua alimentação, que tem dívidas, faz esse empréstimo consignado com os bancos, vai perder 14%. O que vai viver essa pessoa? Quem ganha 2 salários mínimos perde 14%, não consegue viver, Juliano. Então eu só pedi um escalonamento. Que as pessoas que ganham mais tirassem os 14% agora e quem ganha menos em 5 anos. Que as pessoas pudessem se preparar
para perda. Não chegar agora, tomar 14%. Tu chegou a fazer essa emenda? Não, eu queria construir com o governo isso. Eu propus para vereadores da base do governo, nas reuniões... Poderia ser para todos. Para todos, Juliano. Perfeito, ótima Nas reuniões de lideranças, onde o secretário Betinho e a Fernanda Luft estavam, eu pedi cálculos que me mostrassem que não daria para fazer isso. O governo se comprometeu a me apresentar esse cálculo, até hoje nunca me apresentou. Na última reunião, quando saímos da reunião de líderes, junto com a doutora Fernanda e com o secretário Betinho dos Reis, eu pedi o estudo de impacto financeiro para essas propostas serem validadas para a comunidade. E vocês não nos apresentaram. Na última reunião, nós temos esse cálculo, mas como que vocês têm esses cálculos? Me mostrem os cálculos, então. Eles nunca mostraram os cálculos. Nós queríamos construir algo, e eu acredito que vereadores da base também seriam favoráveis, né? Porque a gente não quer tirar de quem ganha menos. E para eles foi muito pesado. Mais uma, não é só o IPTU. Juliano, nós temos uma pesquisa na rua de como está o governo, né, como estão a estrutura de saúde, quais são os principais candidatos que você vê aí para uma potencial candidatura de 2024. 97% das pessoas entrevistadas falaram: quem votou a favor do aumento do IPTU não vai ganhar o meu voto. Essa rejeição vai ser muito grande. Vereadores que se comprometeram com esse governo em troca de favores, em troca de cargos, vão ver o resultado na urna, porque foram contra. Só veio 2 parcelas, tem mais 3 parcelas do aumento do IPTU ainda. As pessoas não conseguem pagar, as pessoas vão perder os imóveis por não conseguir pagar o IPTU. E nós alertamos isso. E a base foi defender o governo, disse que não era bem assim. E hoje as pessoas estão vendo a realidade, estão vendo que eu tinha razão naquele embate. Olha aí, cara, que coisa, né? E a gente fica muito preocupado com os rumos que a cidade vai ter. Nós esperamos que agora, na próxima eleição, a gente possa ter uma renovação na Câmara de Vereadores. Concordo. E uma renovação total na Prefeitura. Isso, que as então, pessoas... por isso, nós precisamos de nomes novos. Tu sabe, Fink, quais são os nomes que estão hoje aí no cenário? Hoje sou o presidente do Partido Progressistas, a gente trabalha muito, né, para trazer novos nomes, que a gente consiga construir novas lideranças, oxigenar a política. E eu vejo que os outros partidos também estão indo nesse caminho, Juliano. Né? Sei que tu é um pré-candidato também, vem aí para renovar a política. Eu acredito que pessoas sérias como tu possam fazer a diferença. Que a Câmara de Vereadores não seja o puxadinho do Executivo. Independente de quem estiver lá na Prefeitura, trabalhe com todos os vereadores. Nós não temos que ter troca de voto por troca de cargos. Nós temos que ver o que é melhor para a cidade. Tem momentos que vão ser momentos críticos, como a reforma da Previdência, mas tem que ter diálogo. Se eu fosse prefeito nesse momento e eu tivesse que fazer a reforma da Previdência, eu estaria na Câmara de Vereadores, debatendo com os sindicatos, com o funcionalismo público, com os vereadores, explicando a necessidade de fazermos um projeto que eu não gostaria de colocar, mas há necessário. Agora, vamos lá, voltamos da Casa de Bombas. Estamos votando agora R$1.000 de ajuda financeira para quem foi atingido, as famílias atingidas pelas enchentes. Vão dar R$3 milhões, Juliano. Será que a gente tivesse investido lá 500 mil na Casa de Bombas e mais 500 mil em drenagem do Arroio Gauchinho, nós não teríamos economizado R$2 milhões que poderiam ser investidos em outras áreas importantes para o município de Novo Hamburgo? Entendi, perfeito. Nós estamos lá botando um auxílio financeiro de 3 milhões de investimentos que não chegarão na cidade. Vão para tentar apagar um erro que a cidade cometeu. Eu digo a cidade porque eu me faço parte da cidade também. Eu, como vereador, deveria ter fiscalizado muito mais a Casa de Bombas, para não chegar nesse momento. A Casa de Bombas está rachando, Juliano. O rio, tem uma parede que o rio passa atrás, está entrando água do rio. E essa CPI aí foi proposta por quem? A CPI foi proposta por 4 vereadores. O vereador Gustavo Fink, a vereadora Lourdes Valim, o vereador Enio Brizola e o vereador Cristiano Kohler. Nós temos que ter 5 assinaturas para aprovar o requerimento, para inserir o requerimento de abertura de inquérito parlamentar. Mas é difícil pegar essa 5ª assinatura? Falta 5. Na última sessão eu levantei o papel, vereadores, tem 4. Tem 10 vereadores que não assinaram ainda, está faltando uma assinatura para a gente colocar em prática para investigar o que aconteceu. Não apareceu ainda a 5ª assinatura. Mas eu não acredito. Tem um aí que eu não acredito que não assinou ainda. Está faltando a 5ª assinatura e isso a gente vai ficar lembrando.
A CPI precisa acontecer, não para achar culpados, mas para resolver os problemas. Tá. E esse jogo de empurra aí de São Leopoldo e Novo Hamburgo? A ideia é uma guerra de narrativas, né? Um fala que ele tirou a cerca de contenção, que o lixo está vindo para cá, mas aqui do lado de cá tem 2 bombas funcionando. Tem 3 bombas ligadas, mas 2 funcionando. Tem que trabalhar em 350 RPMs cada bomba, tinha uma trabalhando enlouquecidamente com 600 RPMs e 2 com 200. Então, nós temos 3 bombas falhas funcionando na casa de bombas. E ali, aquela casa de bombas, me falaram que tem 7 bombas, mas só 5 funcionaram até hoje. Nunca se ligou 7 bombas porque não tem um transformador com a potência necessária para ligar a luz. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Vão investigar quanto custa para trocar, tem que ter 7. Tem que ligar 7. Se der mais um momento de 200 milímetros de chuva, nós temos que bombar essa água para o rio o mais rápido possível. É difícil de entender isso, eu questionei os diretores, né? Quantos anos tem essa casa de bombas e agora vocês falam que não tem um transformador que aceita 7 bombas? O que o poder público está fazendo aqui? Daí me falaram que uma bomba ligada por mês gasta 80 mil de luz e que lá em cima na prefeitura cobram a Secretaria de Obras que quando liga a casa de bombas. Eu disse, não posso... Uma cidade com 1,5 bilhão de orçamento querer... Olha só. Não, e esse é um problema de anos já. De anos. Qual é o mês aí que está entrando no inverno que não alaga? E outra, em 2017, a prefeita foi na casa de bombas e falou que ia botar todas as bombas para funcionar. Porque não teria como uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo não ter a casa de bombas funcionando. O que se viu? Não fez. Casa de bombas lá de Canudos, agora o Giovanni Grisotti veio gravar que tinha porco dormindo dentro da casa de bombas, mas as bombas que deveriam estar lá, de projetos lá de 2013, até agora não aconteceram. Então, prefeita, nota 6 para o teu governo e nota 4 para a senhora. Mas olha aí, hein? Que coisa. Vamos falar um outro momento emblemático, e depois eu vou voltar na questão da 2024. A Câmara de Vereadores agora passou por uma situação muito constrangedora, onde o presidente do Legislativo supostamente tem um envolvimento aí, não se sabe, eu não vou aqui fazer uma ilação, mas supostamente teria um envolvimento com facções criminosas, foi condenado num processo, teve 2 dias dormindo no presídio e agora parece que teve um indulto, alguma coisa assim. Mas houve uma pressão popular em cima dos vereadores, para que os vereadores fizessem ali um pedido de impeachment, mas não aconteceu. Como é que está essa situação? O que aconteceu? Os vereadores estão amordaçados? Os vereadores não entendem isso? Estão com medo? O que é, Fink? Conta para nós aí. Eu não posso falar assim pelos outros vereadores, né? Mas eu não estou amordaçado, eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não estaria na política, né? Eu sou uma pessoa de coragem, tudo na minha vida foi feito na base da coragem. Ter 2 filhos hoje também é uma coragem, né? No mundo que a gente vive aqui. Mas sobre o caso do Fernando, parece que na quinta-feira ele se apresentou no presídio e na sexta-feira ele ganhou uma decisão liminar pelo STF. O que está acontecendo? Até para as pessoas entenderem, né? Eu faço parte da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, mas a Comissão de Ética ela não tem um poder de puxar para ela um processo. Ela tem que ser cutucada, ela tem que ser chamada. A comissão de qualquer pessoa hoje em Novo Hamburgo pode protocolar uma denúncia na comissão de ética referente aos vereadores ou de alguma situação envolvendo também o executivo. Mas vamos ser bem práticos. Na quinta-feira parece que ele se entregou no presídio para cumprir uma pena. E na sexta-feira o STF, de maneira liminar, absolveu ele da condenação. Então não tem crime ali que hoje ele possa ser julgado. Enquanto não julgarem aquele indulto do deputado federal que o Bolsonaro deu, eu não me esqueci o nome dele, Juliano. O Daniel Silveira. Daniel Silveira. Quando não julgarem a validade daquele indulto, o Fernando está junto nesse indulto. Porque são crimes de menor potencial, até 5 anos, o Bolsonaro liberou de cumprir pena para liberar o Daniel Silveira. E o Fernando se enquadraria nesse indulto. Então o STF tem que julgar se é válido ou não esse indulto do Bolsonaro, para o Fernando saber se vai cumprir a pena ou não. Se ele não cumprir pena, ele não tem crime.
Então a Câmara de Vereadores... Tá, mas ele foi condenado em duas instâncias. Em duas instâncias, mas ele pode recorrer, entendeu? Não, hoje, se entrasse uma denúncia contra o Fernando, ela não seria Tá, mas a questão, validada. tudo bem. Mas e a questão política? Porque... Para ele é muito ruim. Para a Câmara de Vereadores também lidar com essa situação, né, Juliana, é muito difícil, né? Mas ele paga um preço muito alto por ter feito tudo isso, ou por ter relações com algum tipo de gente que não tem validade na nossa cidade. Eu não consigo dizer quem é o Fernando fora da Câmara de Vereadores. Eu posso falar quem é o Fernando para dentro da Câmara de Vereadores. Uma pessoa que tem muita palavra, Juliano. Comigo, o Fernando, tudo que a gente conversou, nós resolvemos ou nós não resolvemos e falamos, não deu para resolver. Mas dentro da Câmara de Vereadores eu não tenho nada de se queixar do Fernando, não sei o que faz para fora. Se um dia ele for fazer algo errado fora, ele vai ser responsabilizado na Câmara de Vereadores. Eu, como relator da Câmara de Vereadores, vou avaliar o vereador Fernando, o que fez dentro da Câmara de Vereadores e o que fez fora da Câmara de Vereadores. Porque ele representa o Legislativo hamburguense, né? E eu tenho uma total liberdade de falar para ele, se um dia tiver que condenar o Fernando numa situação que ele vai ser condenado agora, vamos supor, no STF, de decisão desfavorável para ele, o meu relatório, ele sabe da minha decisão. Eu sou lá totalmente... Imparcial, eu tenho que definir isso, né? Não sei a decisão total, porque são mais 2 vereadores, né? Tem o Darlan de Oliveira e tem o Ito Luciano, que é o presidente. Eu sou o relator da Comissão de Ética. Então, eu não posso dizer o que a Comissão de Ética vai avaliar, mas eu, como relator, vou fazer um relatório totalmente imparcial e verdadeiro. Tá certo. Tivemos um outro caso também de um outro colega seu, que foi o próprio vereador Ito, né? Que teve uma fala lá, e foi feita uma denúncia do Sindicato dos Professores, se não me engano, para a Comissão de Ética. Como é que ficou essa situação? Eu fiz um relatório pedindo que ele fosse se desculpar publicamente. Foi aceito pelo presidente, que era como o Ito não podia fazer, ele era o denunciado, entrou o Reiser no lugar dele e entrou também o Darlan. Só que eu não podia dizer, tu fez o teu crime, tu tem que cumprir essa pena. Eu tinha que sugerir para ele ir na tribuna e fazer esse esclarecimento e pedir desculpas para aquelas pessoas. Foi uma fala totalmente fora de contexto. Foi no calor, né? Foi no calor, não tinha que caçar mandato, nada, eu só pedi para ele. Chega lá na tribuna e pede desculpas. E ele o fez? Não fez. Não fez. Dizem que fez anteriormente, eu não vi, mas eu não tinha como dizer, estou te absolvendo, mas tu vai ter que fazer isso. Eu não tinha como fazer no meu relatório. Eu só sugeri que ele fizesse isso, foi aprovado pelos demais vereadores, mas o Ito não fez até agora. É a retratação pública, né? Seria uma retratação pública na tribuna para os professores, né? Que é uma classe que a gente tem que respeitar, porque se nós não respeitar os professores, a gente vai respeitar quem, né, Juliana? Tá bom. Vamos voltar para 24, então. O que se vislumbra hoje? Qual é o quadro hoje que nós temos na cidade de Novo Hamburgo? Quem são os possíveis candidatos? Juliano, eu sou pré-candidato a prefeito pelo Partido Progressistas. Nós temos o Isur também, que pode ser um pré-candidato. Se vieram outros nomes para dentro do PP, ou nomes que já estão, também que queiram colocar o seu nome à disposição para ser candidatos, vão ser bem aceitos. Nós temos que fazer realmente um projeto para Novo Hamburgo. 2024 não pode ser um projeto político. Eu quero o melhor para Novo Hamburgo. Eu sou pré-candidato a prefeito do Partido Progressistas, mas em cima de um projeto. Se tiver nomes melhores, que tenham a capacidade de gestão da nossa cidade, eu estarei junto com esse projeto. Não precisa ser eu o capitaneador desse projeto, né, o timoneiro do projeto, mas que nós temos pessoas qualificadas através que a gente vai definir através de uma pesquisa ou através dos deputados, dos presidentes de partidos que definam o melhor nome para capitanear um projeto de cidade. Fora do PP, o que nós temos? Nós temos o delegado Zuco, nós temos o potencial do candidato vereador Reiser, do PSDB, nós temos o Márcio Líderes também, se falam também do Nasson Luciano, mas eu acho que o Nasson Luciano não viria a concorrer a prefeito. Nós temos o Jorge Stoffel, do PL, do MDB se fala no nome do Giovanni Feltz, da Tânia, que foi prefeita de Dois Irmãos, e do Paulo Kopchina. Eu vejo que o MDB não tem candidato definido, eu acho que o Giovanni Feltz não vem, porque tem um problema lá em Campo Bom com o Faisal, tem que se resolver primeiro do Faisal lá em Campo Bom,
O Feltro fez só 4 mil votos também no Novo Hamburgo a deputados, tem caído, cada eleição tem caído a votação dele. E ele é muito ligado a Campo Bom, a nossa cidade vizinha. Então, tem que ter a identidade de Novo Hamburgo, Juliano. Nós não podemos pegar um forasteiro, nós temos que ter alguém ligado à cidade que pense e que se doa pela cidade. Que o momento que tu assinar um documento na prefeitura, tu não está assinando um simples documento, tu está assinando um documento com sentimento. É isso que Novo Hamburgo tem que ter. E então eu quero fazer parte desse projeto, um projeto de construção de uma nova cidade, de um Novo Hamburgo 2050, que a gente pense Novo Hamburgo daqui para frente, para as próximas gerações. E esse frentão que estão fazendo? Se fala muito do frentão, participei já de 2 reuniões, Juliano. Eu acho que é um caminho positivo juntar esses 4 partidos ou 3 partidos, né? O PL soltou uma nota que não quer estar junto com o PSDB, porque o PSDB é um partido de esquerda. Eu tenho um outro entendimento, eu acho que o PSDB em Novo Hamburgo não é um partido de esquerda, é um partido que o Lucas Redecker se posicionou a favor do Bolsonaro, quando o nosso governador não se posicionou, né? Então, se pegar os 4 vereadores, duvido que tenha um que não é Bolsonaro, né, que não é um vereador de direita. Só que são definições que eu respeito de outros partidos, mas na minha visão o PSDB não é um partido de esquerda em Novo Hamburgo. Pode ser aí para Santa Catarina, Pará, aí para cima, São Paulo, Rio de Janeiro, mas em Novo Hamburgo, com a figura do Lucas Redecker, eu não considero ele como esquerda e gostaria que o PSDB saísse do governo Fátima e viesse compor com a gente que quer projetos de mudança. Nós não podemos ter um partido junto com quem quer fazer mudanças, fazendo parte do retrocesso da cidade. O PSDB tem que se definir. Ou tu é governo Fátima, ou tu quer fazer parte de um projeto de mudança. Se quiser continuar mamando na teta do governo, com seus cargos, indicando pessoas para dentro do governo, votando conforme o governo quer, vai fazer um projeto junto com esse governo. Nós queremos apresentar um projeto de mudança para Novo Hamburgo. Maravilha. Fink, então, falando um pouquinho mais do PP, nós temos então os deputados que foram muito bem votados, temos o deputado Issur, temos, ele seria um quadro maravilhoso, eu creio, para a cidade, porque tem uma envergadura muito grande aqui, foi o campeão de votos, acho, da história de Novo Hamburgo, né? 25 mil votos, 26 mil votos, quase, na última eleição. Nessa última eleição, agora, o nosso campeão foi o deputado federal Tenente Coronel Zuco, né, que quer estar ativo também nas decisões aqui, viu? Eu já vou avisar, né? O deputado será muito bem-vindo, né, Juliano? federal Tenente Coronel Zuco quer estar ativo aqui nas negociações que envolvam, né, os nomes que vão surgir aí no ano que vem. Já avisou inclusive o Redecker, né? Disse, olha, eu quero estar junto, eu sou o deputado mais votado lá e vocês não esqueçam. Então, nós estaremos aqui participando ativamente e falando do PP, nós temos 2 nomes ali que são muito conhecidos. Nós temos o Felipe Cumbrão, que foi o vereador mais votado da última eleição. Acredito que também foi importante naquele momento, sim, na tua, para me ajudar, para te ajudar na tua eleição. E temos a Patrícia também, né, que ficou em 3º lugar na última eleição, fez uma excelente votação para prefeito. Uma pena, né, que não foi junto, né, o Republicanos e o PP naquele momento ali. Eles não queriam abrir mão da cabeça de chapa, né, tanto o delegado quanto ela. Então, eu inclusive falei, eu disse, olha, eu abro mão do meu cargo que eu estou concorrendo para que tu venha, né? Mas ela também não queria, então acabou não dando certo. Né, hoje a gente vê que seria o melhor quadro. Sim. Né, teríamos mudado essa história da cidade. Foi importante para amadurecer isso, Juliano. Hoje se está se construindo um frentão com esse amadurecimento, que se alguém não ceder, nós não vamos chegar coletivamente. E esses 2 nomes aí, eles têm possibilidade de vir, eles vêm, talvez alguém vá num cargo de majoritária, como é que tá? O que tem de negociação aí? Do Felipe e da Patrícia nunca chegaram para mim, nem agora como presidente, me falaram da vontade de concorrer. O que eu tenho observado é que a Patrícia pode vir ou quer vir a vereadora na cidade, quer se reconstruir aqui na cidade.
não está totalmente fechada para um cargo de majoritária, mas que parece que o objetivo principal dela, o objetivo, eu não posso falar por ela, mas é o que chegou até mim é isso, que ela gostaria de se reconstruir na cidade através de uma vereança, daqui a pouco chegar a uma deputada estadual, uma deputada federal numa próxima eleição, mas que não... E vereadora lá em Tramandaí, não? Isso nunca chegou para mim. Ela está muito bem lá, eu acompanho ela pelas redes sociais, a gente vê que ela tá feliz, mudou parece, a vida dela, né? Tá com uma outro semblante. Fico feliz, né? Porque a Patrícia é uma pessoa do bem também, uma pessoa que muitas pessoas na rua me falam que sente falta da Patrícia na Câmara de Vereadores. E isso é contagiante, isso é bom para o Partido Progressista, que tem bons quadros, né? Nós falamos aqui em 4. O Issur tem eu, tem o Felipe e tem a Patrícia. São todos bons candidatos. São. O Felipe nunca chegou para mim também, eu não tenho vontade de ser candidato, mas se um dia talvez fizer um convite para ele, possa ser uma outra resposta. Mas é um vereador que eu tenho uma boa relação, a gente constrói boas coisas na Câmara de Vereadores. É uma pessoa séria, né? Uma pessoa séria. E eu acho que os 4 estão dispostos a um projeto. Né? Nós não temos intenção nenhuma. Nós queríamos muito que o Issur fosse o representante desse projeto, por ter 2 mandatos como vereador, por ter 2 mandatos como deputado. Agora ele assumiu o mandato também, ficou em suplente, mas está assumindo o mandato como deputado estadual. Tem uma envergadura, como tu falou mesmo, Juliano. E seria um bom nome progressistas. Ainda a gente tem que conversar muito com essa possibilidade do Issur. Eu não descarto que o Issur seja o candidato do Partido Progressista e que nós colocamos esse nome para representar o Frentão. Que coisa boa. Então, nós vemos aí que realmente precisa ter um acordo, precisa ter uma conversa boa. Tem muita água para rolar, a política é muito dinâmica, né? Então, a gente negocia uma coisa aqui, quando vem alguém, se mete no assunto e acaba mudando todas as coisas, né? Eu acho que quem não quer esse Frentão é o governo. O governo já está com medo do Frentão. Né? Porque se nós juntarmos essas forças políticas na cidade com um projeto realmente que vai pensar Novo Hamburgo daqui para frente, pode se preparar que vai ter um embate muito bonito nas urnas. E, como eu digo, eu não tenho medo na política e nós vamos para a rua para mostrar a verdade. As pessoas vão ouvir a verdade na eleição e nós vamos ter um projeto que vai brigar de frente com o dinheiro que o governo tem, com as mentiras que o governo coloca nas redes sociais. Nós vamos ter esse embate nas urnas em 2024. E eu estou contigo, viu? Estou contigo. Eu também penso da mesma forma, a gente é muito parecido em muitas coisas e não tenho medo também, vou estar dentro desse processo, né? Seja de um jeito ou de outro, estarei dentro do processo. Quero, né, estar junto nessas questões todas, nessa frente. E creio que nós teremos aí os próximos 4 anos ali depois de muita luta, de muita conquista, de muitas mudanças, que é isso que a gente precisa, né? Precisamos ver o brilho nos olhos das pessoas, Juliana. As pessoas não têm mais o sentimento de pertencimento pela cidade. É verdade. Né? É verdade. Concordo contigo. O sucateamento das escolas, desde a merenda até dos prédios, agora da casa de bombas, as vias de acesso a Lomba Grande. Os moradores de Lomba Grande, os empresários têm que se reunir para fazer uma rota turística. Né? Isso tem que vir do Poder Executivo, tem que propor algo novo para Lomba Grande. Lomba Grande é 2/3 da área. Falar agora do plano diretor. Nós fizemos reuniões de plano de diretor, apareceu um vereador para debater. O outro vereador estava doente, o outro vereador falou que não ia poder ir e a vereadora disse que tinha um compromisso fora. Mas tinha um vereador de 14 debatendo com as entidades o futuro de Novo Hamburgo de um plano diretor. Sobre a 010, o que queremos a 010? A gente quer aquela via expressa cortando Lomba Grande? Qual é o pertencimento da cidade dos vereadores? Os vereadores têm que ser muito mais ativos. Né? É até ruim falar pelos outros, né? Falo por mim porque gosto de participar de todos os debates, mas eu vejo que a Câmara de Vereadores é muito fraca como um todo. Nós temos que melhorar. Mas vai melhorar essa Câmara de Vereadores. Se Deus quiser. Vai melhorar. Fink, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Eu sou um admirador do teu trabalho e vai ter que voltar, viu? Obrigado. Porque eu vi que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Mas eu quero agradecer a Deus, quero agradecer aos nossos telespectadores, a minha família e lembrar a todos que o Endireita Brasil é Deus, pátria, família e liberdade. Por uma Novo Hamburgo melhor, por uma região melhor, estamos aqui lutando junto com você. Forte abraço, até segunda-feira que vem, 17 horas, nosso encontro aqui na Vale TV.